Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, nosso segundo dia de desafio, e eu já vou começar com uma oração. Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada por ter nos proporcionado um sono de descanso, Pai. Eu peço que nessa manhã o Senhor visite cada casa, cada família, Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje. Pai, eu peço que o Senhor vá visitando todas as casas, os corações, Pai. Quebranta os corações, Pai. Senhor, que aquelas que acordaram desanimadas, que estão pelo limite, não estão conseguindo realizar nenhuma de suas tarefas do dia, porque estão cansadas, sobrecarregadas, Pai, sem esperança. Que o Senhor possa vir hoje, Pai, renovar a fé de cada uma delas, trazer vigor, trazer força, energia, para que mesmo no deserto elas possam ver a mão do Senhor e possam ser quebrantadas a cada dia, Pai. Que hoje o Senhor mande o Teu Espírito Santo, Pai, na casa de cada uma delas, que elas possam ser avivadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu quero te pedir que nesta semana, Pai, nós possamos receber do favor do Senhor, da Tua misericórdia, Pai. O Senhor sabe o que cada uma veio buscar, mas eu sei que o Senhor é o Deus de milagres, é um Deus de detalhes, e eu peço que cada uma receba muito mais do que elas vieram buscar, Pai. Pai, que nós não possamos viver esses 30 dias como um desafio só por estética, ou por saúde, mas que nós possamos alimentar a nossa alma, Senhor, e possamos viver com propósito, Pai, e viver a nossa real identidade em Cristo, porque quando nós sabemos quem somos em Cristo, pode vir a tempestade, pode vir os dias ruins, mas nós sabemos que tudo será para honrar e para glorificar o Seu nome. Por isso eu te peço, nos dê sabedoria, Pai, para lidar com esses dias difíceis, para lidar com o que nós chamamos do Seu silêncio, mas que no fundo nós sabemos que o Senhor está trabalhando nesse silêncio, Pai. Te entrego a vida de cada uma, a família de cada uma delas, Pai. Peço que o Senhor venha com renovo, com força, Pai, com alegria, uma alegria, Pai, sobrenatural que vem do Senhor, um amor sobrenatural que vem do Senhor e uma gratidão, porque a gratidão, Pai, ela é capaz de destravar e abrir portas que nós estamos esperando há muito tempo. Por isso eu peço que nessa semana nós possamos ser renovados. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que vamos viver os favores do Senhor nessa semana. Nós vamos viver a graça do Senhor. Nessa semana nós veremos a Tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Nós veremos o Teu poder e a Tua misericórdia. Porque o Senhor disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pai, o Senhor fez essa promessa e eu sei que o Senhor está conosco nessa manhã, assim como estará todos os dias, Pai. E nossa entrega para o Senhor não acaba nessa manhã, nesse devocional, mas estaremos juntos com o Senhor. Eu peço, nos dê corações sensíveis e ensináveis, ouvidos abertos para poder enxergar e ouvir o que o Senhor tem para nós nesses dias, Pai. Molda, lapida nosso coração segundo a Tua vontade, Pai. Nós Te amamos e Te glorificamos e eu peço, Pai, que hoje nós possamos estar mais alinhados com o Senhor, mais alinhados e mais fortalecidos para viver o nosso propósito e a nossa jornada, Pai. Em nome de Jesus, que aquelas que estão prestes a desistir, o Senhor possa trazer para perto e renovar, Pai. Porque o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus do impossível, é o Deus que anda sobre as águas, é o Deus que abre o mar e é o Deus, Pai, que vem nas nossas causas e realiza tudo, tudo, tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Como Deus faz tudo realmente da vontade dele, né, gente? Eu pedi que ele me desse uma palavra nessa madrugada, eu acordei de madrugada para orar, tenho feito isso todos os dias, e eu pedi uma palavra. E nesse momento eu pedi que ele conduzisse a oração, e ele conduzindo a oração, ele falou sobre isso.
é o Deus que realiza milagres e mesmo em meio à dor, ao nosso deserto, Ele que realiza os milagres. Então a palavra que Jesus me deu nessa manhã está em Atos 20, versículo 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu já falei, já ia procurar, não, Deus, me dá outra palavra, o que isso aqui tem a ver? Não entendi. E aí eu comecei a escrever. E aí Deus foi me falando, não, é isso mesmo que eu quero falar hoje. O Espírito Santo foi me incomodando e queimando no meu coração, que era isso mesmo. Por quê? Porque aqui Paulo estava dizendo que ele ia, nesse Atos, no versículo 20, capítulo 20, ele estava dizendo que ele sabia que ele ia passar por muita dor, por muita provação, prisões, açoites, mas que para ele não, a vida dele não tinha valor e que só importava ele cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Só isso. Então, o que Deus falou comigo nessa manhã para a minha vida e que pode servir para a sua? Muitas vezes mesmo, quase todos os dias, nós nos deixamos ser consumidos pela nossa rotina, pelas nossas preocupações, pelas nossas famílias, maridos, filhos, pais, trabalho, e nós esquecemos o real motivo de nós estarmos aqui, que é cumprir o nosso propósito em Deus. Eu escuto muita gente falando, mas eu tenho muita angústia porque eu não sei qual que é o meu propósito, e eu já me senti assim. E a cada dia Deus nos fala que o nosso propósito é servir a Ele de todo o coração, é ser fiel no pouco. E nesse pouco, a cada dia, Ele vai nos entregando mais e mais e mais. O nosso propósito é ser boca de Deus para as pessoas de dentro da nossa casa, para as pessoas do nosso trabalho. O nosso propósito é exalar a Deus no nosso dia a dia, na nossa rotina. O nosso propósito é adorar a Deus, é gastar tempo no secreto, tempo com Deus, tempo para ler a Bíblia, tempo para meditar na palavra, para entender o que Deus quer da nossa vida, para perguntar, testificar a Deus no nosso coração o que Ele quer de nós. Então, nessa palavra falou muito comigo nessa madrugada que às vezes a gente está muito preocupado com a nossa vida. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou levar minha loja para faturar 3 vezes mais? Como eu vou subir de posição? Como eu vou ser muito próspera, ser muito rica, ser muito abundante? Como eu vou dar conta do meu trabalho, dos meus filhos? Como eu vou fazer para ser uma líder, uma empresária de sucesso? E nós esquecemos do real motivo que a gente está aqui nesse mundo. Eu não estou falando que a gente deve não ser diligente, não ser cautelosa com tudo. Não. Tem uma passagem que fala, mas tudo que façais, façais com excelência, dá o seu melhor. Então, assim, não estou dizendo que não devemos nos preocupar com a nossa vida, mas que nosso centro da nossa motivação, nosso olhar deve estar voltado para Cristo. E todos os dias a gente tem que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer me usar? Usa-me. Paulo pregava o evangelho, mas aí você pode me dizer, pois é, mas eu não tenho pregação, eu não sou pregadora, mas o Senhor disse na palavra que a todos, para todos os filhos, os cristãos, que nós pregássemos o evangelho para ele, para todo mundo, sem palco, sem microfone, dentro da nossa casa, que nossa vida seja um testemunho do evangelho, que nós possamos falar a verdade de Deus. Ontem Deus também me deu uma palavra sobre posicionamento, que eu até postei no Instagram. Quantas vezes a gente sorri, concorda com as coisas, deixa de falar a verdade que Deus nos conta só para sermos aceitos ou para não causar discussão. Mas os cristãos, os filhos de Deus, nós mulheres posicionadas, somos chamadas a falar a verdade
a viver a verdade de Cristo. E não viver pela maioria, não ser moldados pela maioria, pelo nosso ambiente, sabe? Mas viver a verdade em Cristo, falar a verdade de Deus. Então hoje eu quero te convidar a refletir isso, que Paulo disse em Atos: só me importa se eu cumprir o meu propósito nessa terra, que é pregar o evangelho e levar a palavra de Cristo, independente das tristezas, independente de tudo que eu for passar. E Deus falou isso conosco, né? Que independente, que nós no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Então, mesmo nos dias difíceis, nos dias de deserto, tudo bem, preocupe com a sua família, mas sonda o seu coração. Veja se a sua vida está em Cristo, se os seus olhos estão voltados para Cristo, se você tem se preocupado em ser santa, em exalar o perfume de Deus em todos os ambientes que você está. Que hoje nós possamos iniciar a semana com essa reflexão e já ter mudanças das nossas atitudes, mudança da nossa identidade, das nossas crenças. Nós somos sim mulheres posicionadas, nós somos sim mulheres que temos que viver a verdade de Cristo, voltar os nossos olhos para Cristo, trabalhar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, ser fortes no deserto, pedir que Deus nos fortaleça, mas voltar nos nossos olhos para Cristo, de que vale ganhar tudo na vida e perder o mais importante, que é a vida em Cristo. Então, que palavra propícia para uma segunda-feira, que nessa segunda nós possamos parar e examinar se tudo que estamos vivendo tem sido para Cristo. Algumas pessoas me dizem: mas é fanatismo. Gente, fanatismo é você ser fanático pelo trabalho, ser fanático por uma religião. Quem dera se todos nós fôssemos fanáticas por Deus, porque só a verdade importa. Eu vejo gente que não lê a Bíblia, que não entende que isso aqui é palavra viva. Eu não sei se é o caso de alguém que está aqui, mas hoje eu quero dizer essa verdade para vocês. Que Jesus, que a vontade de Jesus para a sua vida seja o centro da sua vida. Não importa todas as outras coisas. Faça do seu melhor, faça da sua maneira, mas que isso não roube o seu tempo com Jesus. Não roube o seu desejo de perguntar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu viva? Que Deus abençoe e que essa reflexão inicie a sua semana. Pai, que nessa manhã essa palavra possa germinar no nosso coração, cair em terreno fértil, Senhor, no nosso coração, que ela possa produzir frutos, Pai. Que nós possamos ter os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente voltada para o Senhor. Porque o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Hoje eu peço, Pai, que nessa manhã, nesse início de semana, o Senhor venha, Pai, desça com Teu Espírito Santo sobre nós e que os nossos olhos, os nossos corações se voltem para Ti. Ilumine hoje em nós tudo aquilo que é trevas, Senhor, que nós possamos reconhecer o quanto nós temos negligenciado a vida com o Senhor, quanto nós temos negligenciado nossa vida com o secreto e que hoje nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor e todas as outras coisas. O Senhor é um Deus de provisão. Nós vamos fazer o nosso melhor, mas que nosso real motivo, que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Em nome de Jesus, entrego a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família. Que o Senhor possa estender a Tua mão sobre nós nessa manhã, Pai, e nos endireitar pelo caminho que é do Senhor. Amém? Profetize, eu declaro nessa semana que nós nos moveremos pela palavra de Deus. Nós nos moveremos pela motivação certa, que é viver em Deus e para Deus, e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, sua segunda-feira, que seja um dia abençoado, que Ele renove as tuas forças e que você não desista,
do seu propósito, dos seus projetos, daquilo que Deus tem queimado no seu coração. Não é a gente que faz. Ele coloca no nosso coração somente para nos movimentarmos. Eu já ia encerrar, eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu sempre peço que Jesus tenha liberdade no nosso devocional. Então, é para alguém. Escuta isso. Que nós possamos nos mover, nos movimentar intencionalmente na direção que Deus quer. Que nós não desistamos, mas que aquilo que queima no nosso coração, que nós tenhamos certeza. Não, pode ter certeza, não é você que vai fazer. Somente dê o primeiro passo em obediência, que todo o resto é Ele quem faz. Não queira retorno, remuneração, glória para você. Não. É tudo para honrar e glorificar o nome dele. É tudo sobre ele e tudo sobre o que vamos fazer na vida do próximo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua semana.